Fala galera do trecho, beleza? Mais um vídeo sobre construção civil aqui no nosso canal. Eu sou o engenheiro Alisson Rodrigues e no vídeo de hoje eu vou falar sobre 4 dicas para que você construa, faça as suas obras com durabilidade, resistência, geração maior de lucro e satisfação do seu cliente. Lembrando que o seu cliente pode ser a empresa para a qual você trabalha, pode ser o cliente pela qual você está trabalhando por conta e pode, se você é construtor, aquela pessoa que vai para casa que você construiu é o seu cliente. E essas 4 dicas vai fazer com que você melhore muito o seu processo construtivo e vai te dar maior competitividade no mercado aí da construção civil. Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre esse assunto, fique comigo até o final desse vídeo. Fala galera do trecho, beleza? Mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos conversar sobre inspeção em escala, com relação ao que a gente utiliza aí no nosso dia a dia. Bom galera, antes de entrar aqui no tema desse vídeo, eu vou pedir pra você aquela força, aquele apoio, aquela moral. Deixa aí o seu likezinho, por favor, me ajude aí a fazer esse canal crescer cada vez mais. E o seu like ajuda demais. E o melhor de tudo, que é de graça. Então, se você está assistindo esse vídeo, deixa aí o seu like para me ajudar. E se você também puder, deixa aí o seu comentário logo aqui abaixo, porque a sua opinião é muito importante para mim. E se você se interessa por assuntos relacionados à construção civil, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos, porque toda semana eu posto vídeos relacionados à construção civil aqui neste canal e com certeza algum desses vídeos vai lhe interessar, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o tema desse vídeo, que é o assunto que te interessa. Bom galera, eu vou listar aqui as 4 dicas que eu vou passar aqui para vocês com relação à metodologia construtiva de estrutura de concreto, para que você ganhe maior durabilidade, resistência, lucratividade e satisfação do seu cliente. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou falar aqui sobre classe de agressividade. Segunda coisa, sobre o AC do concreto. Terceira coisa, cobrimento mínimo das armaduras. E a quarta dica é o consumo mínimo para o concreto das suas estruturas. Lembrando que eu vou falar aqui é para as estruturas de concreto, que se enquadra as seguintes peças: bloco de fundação, sapata, viga, pilar e lajes, ok? Então tudo que eu falar aqui você pode aplicar no concreto relacionado a essas peças. Então vamos lá. E tudo que eu falar aqui vai ser conforme a norma, e eu vou compartilhar aqui com você na tela do meu computador as tabelas da norma, tudo certinho para você entender, tudo passo a passo. Primeira, classe de agressividade. Eu vou compartilhar com você aí na tela do meu computador a tabela que está na BNT NBR 6118, e ela diz o seguinte, a tabela é bem simples aí. Na primeira coluna aí tem a classe de agressividade ambiental, né? E a segunda coluna ela classifica entre fraca, moderada, forte ou muito forte, e a classificação geral do tipo do projeto, beleza? E o risco, né? Na quarta coluna aqui tá o risco. Vamos já partir logo para o que nos interessa aqui, ó. Normalmente a gente constrói em área urbana ou industrial, tá? Eu ainda classifico, mesmo quando a gente está trabalhando em área urbana, eu gosto de sempre classificar na classe de agressividade 3. A gente vai, ao longo do vídeo aqui, você vai entender por que a gente vai fazer essas classificações, o que isso interfere na sua execução aí da sua obra. Fique ligado no vídeo. Vamos considerar aqui que a gente vai construir numa área de classe de agressividade 3, tá? Com risco grande de deteriorização da estrutura. Mesmo que a gente vai construir numa área urbana, mas vamos classificar aqui como 3, que fica a favor da segurança. Então vamos lá. Classe de agressividade 3, então agressividade forte,
teoricamente industrial, né, ou marina, e o risco grande, ok? Beleza, vai anotando aí. Então, classe de agressividade 3, a gente vai trabalhar com a classe de agressividade 3. Aí a gente vai para outra tabela aqui, ó, que vai falar sobre o AC para a classe de agressividade 3. Então vamos lá, aqui ó, na classe de agressividade 3, a gente tem que fazer um concreto com uma resistência maior ou igual a 30 MPa, que esse C30 aqui significa 30 MPa, e a relação água-cimento para concreto armado, tem concreto protendido e concreto armado, tá? Esse CA é concreto armado e o CP é concreto protendido, a gente está falando de concreto armado. Então, para a classe de agressividade 3, o seu concreto da sua estrutura tem que ser com a resistência maior do que 30 MPa, e o AC não pode ser maior do que 0,55. Bom, se você não sabe o que é AC, eu vou falar aqui rapidinho. O que é AC? É a relação água-cimento, né, do seu concreto. É a quantidade de cimento dividido pela quantidade de água. Vamos dar um exemplo aqui. Se você tem um traço de concreto aí que você vai colocar um saco de cimento e você colocar 30 litros de água, se você fazer essa divisão 50 dividido por 30, você vai ver que vai dar 0,6. Então, se você está construindo certinho nesses moldes que eu vou te falar aqui, você já vai estar fora da norma. O que isso interfere na resistência e na durabilidade? Quanto maior o AC, menor a resistência do seu concreto e mais poroso fica o seu concreto. Quanto maior, né, o seu AC, quanto mais água no seu concreto, menor a sua resistência e mais ele fica poroso. E quanto ele está mais poroso, ele está mais suscetível à entrada de agentes deletérios que vai fazer mal ali às suas estruturas, ok? Então por isso que a norma ela já te dá um passo a passo de como você deve construir. Então se você vai construir uma estrutura numa área classificada com risco, com a classe de agressividade 3, conforme a gente viu aqui no exemplo, o seu AC tem que ser menor ou igual a 0,55. Então a gente fazer uma conta rápida aqui, o seu AC, para um saco de cimento você pode pôr em torno de 25 litros de água, que vai dar 0,50, aí um pouquinho mais de 25 litros de água, acho que 27, 26, eu não vou fazer a conta aqui, tá? Mas não pode ultrapassar essa quantidade de água. Se você fazer isso, consequentemente o seu concreto já vai estar ali de acordo, tá? E provavelmente a resistência também já vai dar acima de 30 MPa, mas só que você tem que conferir isso através de ensaio. Então, classe de agressividade 3, AC menor do que 0,55 e a resistência do concreto 30 MPa, beleza? Então já estamos na segunda etapa, na segunda dica. Classe de agressividade você tem que olhar conforme o seu projeto e a resistência do seu concreto e o seu AC, ok? Aí depois que você viu ali o seu AC, a gente tem uma outra tabela aqui que é o cobrimento do aço, que tá tudo relacionado, galera. Ninguém precisa inventar nada. Vou pôr aí na tela. Classe de agressividade lá, ó, 3, tá? Essas três tabelas você vai encontrar na NBR 6118, tá? Então aqui, ó, tem, ó, para concreto armado, tipo de estrutura, né? Concreto armado. A gente vai falar de pilar, viga e pilar. Na classe de agressividade 3, o cobrimento mínimo. O que é o cobrimento? É aquela capa que você tem que deixar para as armaduras. A gente está falando aqui do cobrimento das armaduras. Quanto maior, pode ver aqui, quanto maior a classe de agressividade, maior é o cobrimento, porque a sua estrutura está exposta a mais agentes deletérios, então ela precisa de uma proteção maior com relação às estruturas, às armaduras. Por quê? As armaduras é a grande questão aí que você tem que proteger, porque quando a armadura entra num processo corrosivo lá dentro da sua estrutura, ela vai começar a desplacar a sua estrutura, aí começa o processo de deteriorização das armaduras. Então, quanto maior a sua classe de agressividade,
maior tem que ser a cobertura do aço. E nesse caso que a gente está falando aqui de uma classe de agressividade 3, que aí você tem que fazer o AC do seu concreto menor ou igual a 0,55 e o seu concreto tem que ter a resistência maior do que 30 MPa, a cobertura do seu aço, neste caso, tem que ser maior ou igual, tem que ser no mínimo 4 milímetros, ou seja, 4 centímetros, que aqui está 40 milímetros, desculpa, 40 milímetros, o que é igual a 4 centímetros. Então você tem que fazer ali uma cobertura do seu pilar, né, nas armaduras do pilar e nas vigas, 4 centímetros, e para lajes 35 milímetros, ou seja, 3,5 centímetros, ok? Então vamos agora para a última dica, que é o consumo mínimo desse concreto que a gente tá fazendo aqui, que a gente vai utilizar na nossa estrutura. Aí tem a tabelinha aqui, ó, consumo mínimo do concreto, que tá tudo relacionado ao quê? A classe de agressividade, que é a primeira coisa que você tem que ver qual classe de agressividade se enquadra a sua obra, que é com relação ali o ambiente que você está construindo, ok? Como a gente viu na primeira tabelinha lá. Se esse vídeo ficar muito confuso, galera, volta, aí você vai passo a passo, escreve, que você vai ver que se você aplicar isso aqui, você vai ser um profissional diferenciado, se você souber isso aqui, e você vai se destacar um pouco melhor aí no mercado, ok? Então vamos lá. Aqui com relação ao consumo mínimo de cimento no seu concreto, que está ligado à classe de agressividade. No nosso exemplo aqui a gente usou classe de agressividade 3. Aí aqui já tem até aqui, ó, a relação, tem um resuminho aqui, ó, nessa tabela. E essa tabela, ela não tá na 6118, ela tá na ABNT 12655, ok? Então vamos lá, tabela 2 dessa norma. Classe de agressividade 3, relação água-cimento, concreto armado, 0,55, mínimo, não pode passar disso. Resistência do concreto, C30, no mínimo. Na verdade, a relação água-cimento é no máximo, tá? Não pode passar isso, é no máximo 0,55. E a resistência do concreto, C30, no mínimo, 30 MPa. E o seu consumo mínimo de cimento, neste caso, 320 quilos por metro cúbico. Se a gente fazer aqui trazendo aqui para nossa realidade, dá em torno aí de 7 sacos de cimento por metro cúbico. Como o saco de cimento não dá para você fracionar, então é por isso que eu dou essa dica. Utilize 7 sacos por metro cúbico, que dá 350 quilos, né? Você vai gastar um pouquinho mais, mas se você fazer 6, você vai estar fora da norma, você não vai estar enquadrado na norma. Se você seguir isso daqui, automaticamente, cara, você já vai estar dentro da norma, porque quando você coloca 7 sacos de cimento no 1 metro cúbico de concreto, se você fazer o AC 0,55, o seu concreto automaticamente, na maioria das vezes, já vai dar 30 MPa. Se você seguir isso certinho, que se sua brita for certa, não tiver contaminada, se sua areia não tiver contaminada, se for tudo certinho, conforme tem que ser, o seu concreto já vai dar, na maioria das vezes, 30 MPa. Lógico que você tem que fazer um ensaio para você aferir isso aí, para ver se está dando certinho. Então, vamos recapitular aqui primeiro. A gente viu lá na tabela 1, na primeira tabela, classe de agressividade 3. A gente pegou como exemplo. Aí você vem para a segunda tabela, que vai te dar a relação água-cimento, que deu 0,55. E na terceira tabela, a gente viu que a classe de agressividade 3 com AC de 0,55, a gente tem que utilizar um cobrimento mínimo das armaduras de viga e pilar igual a 4 centímetros e para laje 3,5 centímetros. E na última tabela aqui, a gente viu que, seguindo todos esses critérios, o nosso concreto tem que ter um consumo mínimo de cimento de 320 quilos por metro cúbico.
a gente arredondando para cima, porque não dá para fracionar o saco de cimento, a gente vai utilizar 7 sacos de cimento por metro cúbico. Então, se você seguir essas 4 dicas, entender direitinho e aplicar aí na sua obra, na prática, com certeza você vai se destacar aí e você vai ter maior lucratividade aí nos seus trabalhos. Ok, galera? Espero que esse vídeo tenha sido de bastante relevância para você e para sua vida profissional. Fique com Deus, tudo de bom e até o próximo vídeo.